Graça e paz, irmãos. Maravilhoso estar mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Esses versículos que nós vamos ler se tratam de um diálogo entre um homem e o Senhor Jesus, que começa com uma pergunta interessantíssima que eu creio que está no coração de todos os homens que estão sobre a terra. Então vamos lá para o texto. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como eu falei, irmãos, eu creio que essa pergunta, que farei para herdar a vida eterna, está no coração de todos os homens que estão sobre a face da terra. Talvez não de uma forma consciente, mas certamente de uma forma inconsciente ela está. E o homem procura a resposta para essa pergunta de uma forma constante. E eu falo isso porque a palavra de Deus fala que nós não fomos criados para morrer, que a morte era uma consequência, que a morte era uma punição que acabou entrando no mundo por causa da desobediência ali do primeiro casal que comeu o fruto proibido. Então a morte entrou e desde lá até os nossos dias, enquanto existir a humanidade, essa pergunta vai estar no coração do homem: que farei para herdar a vida eterna? É muito interessante que a morte, ela é a coisa mais comum que tem na vida. Se o médico pudesse falar uma coisa que era certa, se o médico quisesse dar uma profecia certa sobre as nossas vidas, seria essa: você morrerá. Mas mesmo assim, todas as vezes que a morte acontece, existe uma grande comoção, porque nós não fomos criados para morrer. Eu até costumo chamar isso de memórias do Éden. E aqui no Salmo 42, no versículo 2, a palavra registra essa ansiedade do homem de estar na presença do seu Deus e de viver eternamente. Assim como esse homem correu e se ajoelhou diante do Senhor para buscar a resposta para essa pergunta, o salmista também ele tinha isso na sua alma e ele revela isso aqui, ele fala, Salmos 42, 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Estar na presença de Deus é viver eternamente. Os homens buscam isso de várias formas, em coisas, em prazeres, em tudo que se pode imaginar, em poder, mas a resposta ele está aos pés do Senhor Jesus. E esse homem, sabendo disso, ele corre para lá, ele se ajoelha e pergunta: Mestre, o que vou fazer para herdar a vida eterna? E ele estava muito ansioso por essa resposta. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Então, o Senhor Jesus, por muitas vezes, ele direciona o homem a Deus, porque o Senhor Jesus ele está representando aqui um servo de Deus, um exemplo para nós, né, um mestre, né, que veio revelar o caminho para a salvação, o caminho de retorno para Deus, o caminho para a vida eterna. Então, ele está aqui direcionando esse homem para Deus. Só Deus é bom. Quanta humildade tinha o nosso mestre. Aí o Senhor fala: Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E agora o Senhor, ele volta lá em Êxodo 20, quando Moisés desce da montanha e começa a dar ali, né, aqueles mandamentos que depois foram conhecidos como os 10 mandamentos. E aqui o Senhor cita alguns desses mandamentos, exatamente 6 deles. Coisa que era normal que os judeus guardassem. Mas o Senhor ele não cita um aqui, na verdade ele não cita 4 aqui, mas esses 4 estão relacionados à sua relação com o Pai. Ele fala: E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Então, certamente esse jovem, esse homem, ele se alegrou agora, porque certamente ele pensou: nossa, se é só isso, né? Se é esses mandamentos que eu preciso guardar para herdar a vida eterna, amém, né? Eu vou viver eternamente, né? Essa esperança que ele tinha, essa ânsia que ele tinha de vir e perguntar de uma maneira tão enfática,
né? Agora ele vê que, na verdade, ele já tinha acesso a essa vida eterna, porque desde da sua mocidade ele guardava aquilo. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, essas palavras que o Senhor fala para ele agora, é interessante que a palavra diz que Jesus o amou. E se nós pensarmos humanamente, alguém que vem para a gente e fala para nós vendermos todos os nossos bens e dar aos pobres, não parece muito racional, não parece uma coisa muito boa, mas a palavra diz que Jesus o amou. Por quê? Porque Jesus estava ali respondendo a pergunta dele. E Jesus sabia exatamente aquilo que estava impedindo o homem de alcançar a vida eterna, de seguir o caminho Jesus, de seguir a ele. Então agora o Senhor ama aquele homem, porque ele viu o desespero daquele homem de vir, correr, de se ajoelhar, e agora o Senhor dá a resposta para aquele homem. E é interessante que não é simplesmente guardar alguns mandamentos ou ser moralmente correto, como esses valores mostram, né? Não matarás, não furtarás, não é simplesmente isso. Precisa-se ter um desapego, precisa-se desistir de muitas coisas que nos ligam a esse mundo, que nos fazem amar esse mundo, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Um dos mandamentos que o Senhor Jesus não falou para ele ali, e era justamente o que faltava para ele. Então o Senhor, amando ele, falou: olha, vai, vende tudo e terás um tesouro no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz aqui: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aqui está uma grande reflexão para a gente. Sabe, esse homem ele estava desejoso inicialmente, ele guardava os mandamentos, ele acreditava em Deus, mas faltava uma coisa para ele, existia uma coisa que prendia ele de forma assim muito forte, eram cadeias muito fortes que prendiam a ele esse mundo, sabe, e era o dinheiro. Irmãos, o dinheiro é algo muito perigoso, por isso que o Senhor fala, olha, não ajunteis tesouro na terra. Por isso que o Senhor fala, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir ao dinheiro e a Deus, porque há de amar um e odiar o outro, e há de se dedicar a um e desprezar o outro. Foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Ele desprezou ali o Senhor, por quê? Por causa das riquezas. E qual o perigo das riquezas? Ela te traz prazer, ela te traz glória, ela te traz poder, ela te faz se sentir seguro. Na verdade, o que acontece com as riquezas e com o dinheiro é que eles acabam se tornando o nosso Deus, e nós nos dedicamos a Ele, nós entregamos a nossa vida para adquirir mais e mais, porque quanto mais se tem, mais se quer, porque mais se aumenta em glória, mais se aumenta em poder. E esse homem, infelizmente, ele desistiu da sua vida para buscar essas riquezas. E o que é aquilo que te prende hoje? O que é aquilo que me prende hoje para nós seguirmos ao Mestre de verdade? Para nós deixarmos tudo? O que nos segura para que nós possamos viver essa experiência completa e no final dela herdar a vida eterna? Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se isso te edificou, compartilha aí nas suas redes sociais. E precisamos, irmãos, nos verificar a cada dia, sondar a nós mesmos e ver o que é isso que tem nos segurado, o que é isso que nos fez parar muitas vezes na caminhada, porque são essas coisas que nos impedem de herdar a tão desejada vida eterna. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo Abre as Escrituras.